Bom dia, Pai Senhor Jesus a todos, irmãos. Dia 9 de junho de 2025, o Senhor já preparou todas as coisas, amém? Um devocional abençoado para todos nós. Vamos profetizar os Salmos 91 nesta manhã, amém? Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta manhã, missionária Jerusa. Amém? Amém, glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus, vamos louvar então. Aleluia, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Só preciso ouvir a tua, Senhor. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento.
tua voz é tudo. Ó, mas se eu te ouvir, aleluia, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Aonde? No meio do tormento. Tua voz é tudo, tudo, tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu faço o quê? Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém, glória a Deus. Parabéns a todos os pastores, né? Que ontem foi o dia do pastor. Deus abençoe grandemente. Obrigada pela minha oportunidade. Amém. Deus te abençoe, missionária Jerusa. Você está convidando a... Irmão, se puder, por favor, por gentileza, irmão, desligar o áudio para não dar interferência, amém? Pastora Aline está na sala, poderia estar orando pela pastora Josenilde, que vai estar trazendo a palavra hoje, amém? Amém, amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, nós rendemos graças a Ti pela Tua bondade, pelo Teu imenso amor, por estarmos aqui. Colocamos a vida da pastora Maria Josenildes em Tuas mãos. Meu Deus, aquilo que o Senhor falou para ela no secreto, aquilo que o Senhor encheu o coração dela, Pai. Aquilo que só o Senhor sabe que a tua igreja necessita. Que isso, meu Deus, seja hoje trazido sobre nós. Que a tua unção seja derramada sobre a vida dela. Que o teu Espírito Santo esteja enchendo e transbordando e nos atingindo, Pai, de uma maneira poderosa. Queremos ouvir tua voz, Pai. Somos sedentos, Senhor, de ouvir a tua voz, de sentir, Pai querido, o teu abraço através da tua palavra. Seja de conforto, seja de consolo, seja, meu Deus, nos disciplinando, seja, meu Deus, nos exortando, que seja, Senhor, segundo a tua vontade, enquanto a tua filha, Pai, estiver aqui ministrando a tua palavra, entregando a tua mensagem para nós, que a sua família seja guardada, protegida, que os teus anjos se acampem ao redor deles, onde quer que estejam, Pai, que sejam guardados e protegidos e livres de todo o mal. Fala ao nosso coração, Pai querido, queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastora Aline. Pastora Josenilde, deixa Deus te usar. Amém? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Ontem eu fui para a igreja e eu estava falando, Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma resposta. E o Senhor falou. O tema, Camila, o tema desta mensagem é o poder da oração. Aleluias. Amém? E a palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 1º ao 8º. Amém? Lucas, capítulo 18, do número 1 até o 8. E o tema é a parábola da viúva
persistente. Esta foi a mensagem que o Senhor falou ao meu coração. Aleluia. Quantas viúvas tem aqui nesta live? Muitas. Pedindo, orando, clamando ao Senhor. E a palavra vai dizer, e disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Glória a Deus. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, aleluia. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, glória a Deus. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém? Deus é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Nessa parábola, nessa mensagem do livro de Lucas, no capítulo 18, eu vou citar duas palavras-chave, dois textos-chave, que vai levar na mesma direção. A viúva persistente e o jovem rico. Aleluia. E mostrar o poder da oração. Revela a necessidade, aleluia, de uma oração sincera e constante, a importância da humildade e a dificuldade que as riquezas podem apresentar para quem busca o reino de Deus. Amados, tem uma dificuldade, sim. Aquela viúva, ela sabia da necessidade dela. Por isso que ela clamava tanto. Ela estava constantemente batendo na porta daquele juiz. Julga a minha causa, eu preciso, eu necessito de uma resposta. Faz justiça contra o meu adversário. Julga a minha causa. E aquele juiz mandava aquela mulher embora. Vai embora, eu não tenho nada para você aqui hoje. Ele achava que ele mandando aquela mulher embora, aquela mulher iria desistir de buscar pela bênção dela. No dia seguinte, aquela mulher estava batendo na porta da mesma forma. Julga a minha causa contra os meus adversários, eu necessito. E recebia um não bem redondo. Mas ela não desistiu, amada igreja, de orar ao Senhor, nem de buscar pela bênção dela. Igreja, o Senhor está falando comigo e com você. A oração, ela caminha junto com a fé. É oração e ação. Ela orava, mas ela agia. Ela não só orava, igreja, ela também agia. Ela estava lá na porta todos os dias, batendo na porta. A Bíblia não fala ao certo quanto tempo durou essa persistência desta mulher, mas ela não desfaleceu, ela não desistiu de buscar pela sua bênção. Quantos estão deixando aí no meio do caminho, orando e não estão vendo a resposta? Ei, igreja, Deus está ouvindo cada oração. Só que não, tem vezes que não é tempo dele dar a nossa bênção, dele nos responder. E nós temos que ter fé que ele vai fazer. Mas é aquilo que eu e você precisa, não é o que nós queremos. Deus via a necessidade daquela mulher. E no tempo certo ele respondeu. Aquele juiz, ele tinha um coração tão duro, igreja, que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas olha o que ele falou aqui, ó, no versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Ele queria, ela bateu tanto na porta, ela insistiu tanto
pela sua bênção, para que o Senhor, aquele homem fizesse justiça, julgasse a sua causa, que ele, para se ver livre dela, ele foi lá e julgou a causa dela. E o nosso Deus não quer se ver livre da gente, não. Ele quer que a gente continue batendo na porta. O Senhor ele não quer que a gente faça uma lista da nossa necessidade, não. Eu preciso disso, porque Deus sabe. Mas nós temos que focar, nós temos que saber pedir. Será que aquela mulher só tinha aquela necessidade? Creio eu que não. Mas ela focou na necessidade maior que ela precisava naquele momento, igreja. Comigo e com você não tem que ser diferente. Aí nós entramos para o jovem rico. Aleluia. Ele chegou ao Senhor. O que farei eu para herdar o reino dos céus? Jesus conhecia o coração daquele jovem. Mas ele deu uma oportunidade. Que ele se humilhasse, que ele tivesse humildade de reconhecer que ele precisava de Deus e não daqueles bens que estavam na terra. Mas aquele jovem estava com o coração tão apegado às coisas da terra que ele esqueceu que ele tinha necessidade de herdar o reino dos céus. É por isso que eu disse que no início da ministração que é um texto-chave entre os dois. Aquela mulher, ela tinha humildade, ela reconhecia a necessidade dela, porque ela orava sem cessar. E aquele jovem queria herdar o reino do céu, mas não queria abrir mão dos seus bens. Quantos tem hoje no nosso meio, no nosso mundo, se apegando às coisas terrenas e esquecendo de buscar a sua salvação? São muitos, irmãos. E não são pessoas à toa que eu digo que não buscam o Senhor, não, que não conhecem a sua palavra. São próprios de dentro da casa do Senhor. Que quanto mais tem, mais quer. E Jesus mandou que ele fosse e desse seus bens para os pobres. Vamos lá para Zaqueu. Zaqueu, ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. Por ser de baixa estatura, ele subiu onde? Numa figueira brava, cheia de espinhos, mas ele não se preocupou com isso. Porque ele sentiu no coração que ele tinha necessidade de conhecer o Mestre. E Jesus iria passando ali naquele lugar e olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. O Senhor não mandou Zaqueu subir, ele mandou Zaqueu descer. E quando Zaqueu desceu, o Senhor estava dizendo: tenha humildade, tenha arrependimento. E aquele homem disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Que aquela riqueza que ele tinha, mesmo que fosse defraudando alguém, que não servia para ele, que ele não ia herdar o reino do céu daquela forma, igreja. Ei, Deus me conhece, Deus te conhece. Ele conhece a nossa necessidade e ele sabe tudo sobre nós. Desde a criação, que nós estávamos no ventre de nossa mãe. Mas em todos os momentos, o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos. De todos os momentos, o Senhor nos dá a oportunidade de estender a mão para o nosso irmão. De todo momento, o Senhor nos dá a oportunidade de a gente amar o nosso próximo, ainda que seja perseguido, caluniado. Mas se nós não perdoarmos aqueles que nos perseguem, como nós queremos o perdão do nosso Pai? Então, aquela viúva, ela persistiu, ela não desistiu. Ela continuou batendo. Julgue a minha causa. E a oração dela era insistente. É por isso que a palavra do Senhor diz: nós perecemos por falta de conhecimento e por não sabermos pedir. Muitas das vezes nós queremos 10 coisas ao mesmo tempo. E o Senhor diz assim: calma, é uma de cada vez. Eu vou entregar para você aquilo que você está precisando neste momento. As outras mais para frente a gente vai ver. Ele não está mandando a gente desistir de orar pelas nossas causas, mas ele está mandando a gente ter paciência e saber pedir uma coisa de cada vez. Ei, o que você precisa hoje, neste momento? Fala para o Senhor. E continue apresentando esta causa. Senhor, eu tenho outras, mas no momento eu preciso disso. Julga a minha causa, Senhor. Eu sei que o Senhor já ouviu minha oração.
Mas muitas das vezes o Senhor está esperando, nos preparando para a gente receber a nossa bênção, como aconteceu com aquela viúva. Ela sabia da necessidade dela, que a causa dela fosse julgada, mas Deus sabia o momento certo de abençoar aquela mulher, porque era o momento que ela mais estava necessitando. Aos olhos da carne podia ser ontem, mas para Deus é hoje, a minha e a tua causa. Não desista, igreja. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor, mas continue orando, continue buscando, continue perseverando, que no tempo certo o Senhor vai agir ao teu favor. Ele vai julgar a tua causa. Seja na justiça, seja no meio de uma família, numa cura, numa libertação, o Senhor vai te dar vitória. Só depende de mim e de vocês, continuar buscando, continuar orando e agindo. Nós temos que agir, igreja, porque muitas pessoas dizem, Deus me prometeu isso. Sim, Deus te prometeu. Mas você está fazendo a sua parte? Muitas das vezes Deus promete e abre a porta para eu e você passar. E nós ficamos esperando cair do céu. E Deus está dizendo, filha, eu estou abrindo a porta aí, passe, atravesse e vai buscar. Porque eu já liberei. E as pessoas ficam esperando num pastor, num missionário, num vizinho, num pai, na mãe. Ei, a porta é para você passar. Não é teu pastor, nem o missionário, nem teu pai, nem tua mãe, não. É você quem tem que atravessar. Amado, a salvação ela é individual. Nós oramos uns pelos outros, sim. Mas cada um tem que buscar pela sua salvação. Só um que ficou com o poder de salvar todos é Jesus Cristo. Somente Ele. Mas eu e você temos que buscar a nossa salvação. Vamos desistir de orar? Não, jamais. Porque a oração, ela leva a fé. Se você tem fé, você crê que Deus vai fazer. E para você ter fé e você crer que Deus vai fazer, você tem que orar. Você tem que buscar. Você não pode desistir. Você não pode dizer, fulano, ore por mim. E você vai fazer o quê? Se você não está orando por você mesmo, pela sua causa. Aí pede que os outros orem por você, no fim vai dormir, os outros estão na madrugada intercedendo pela tua vida e você dormindo. E você acha que você vai receber a tua bênção? Vai não. Porque o que é para você fazer, é você quem tem que fazer. Não é o teu irmão. O teu irmão vai te ajudar na oração, mas a sua parte você tem que fazer. É 100%, igreja, é 100% nosso, é 50% nosso e 50% de Deus. O que eu e você pode me fazer é orar. E o que eu e você não pode me fazer é o milagre acontecer. Esse que vai fazer é Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Eu não sei o que é que vocês estavam esperando hoje, mas eu também não tenho nada para oferecer para ninguém, mas o nosso Deus tem. Adore o nome do Senhor em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio às enfermidades. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje, mas eu não vim falar de mim, eu vim falar do Pai. Porque enquanto eu estou aqui fazendo a vontade dele, ele está restaurando o meu coração. Ele está visitando a minha saúde, ele está visitando a minha casa, como a de cada um de vocês também. Se prontifique, igreja, a fazer a vontade do Pai. Porque em todo tempo ele é bom. O nosso Deus não precisa de mim nem de você para nada. Ele pode fazer, tem todo o poder para fazer tudo. Mas pela misericórdia dele, ele nos usa como vaso na mão dele. Ele criou o mundo sem precisar de nós. Nós somos fruto da criação do Pai. Mas ele diz, eu vou usar minha filha, eu vou usar o meu filho para mostrar que eu sou Deus na vida daquela pessoa. Porque muitas das vezes você é julgado, as pessoas não dão credibilidade a você. Mas não se preocupe com isso não, porque quem te chamou e te escolheu garante. É com ele que você tem que se preocupar e fazer a vontade dele e falar aquilo que ele te manda. Não para agradar o coração do homem. Não agrade jamais o coração do homem, entristeça o coração de Deus. Porque um alto preço eu e você pagamos por isso. Vamos ser obedientes. Obediência, minha amada, agrada o coração de Deus. Ore sem cessar e nunca desfaleça. Essa
É a mensagem do Senhor para os nossos corações. Não desista de orar, mas também haja, igreja. Ore, mas haja. Porque aquela viúva, ela orava ao Senhor, mas ela estava todos os dias batendo na porta daquele juiz, julgue a minha causa. Então chegou o tempo de Deus abrir aquela porta para aquela mulher. Porque ele deu o caminho, ele deu a direção, e ela seguiu. Ela orou, mas buscou, e a porta se abriu. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a minha vida, a nossa casa, a nossa família. Que nós venhamos ter uma semana, igreja, eu não falo só hoje, uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Isso jamais pode faltar nas nossas vidas. Pode nos faltar tudo, dinheiro, comida, alimentação, mas a presença do Senhor, não. Busque, bata, persevere e seja grata ao Senhor por tudo na sua vida. Seja grata, igreja. Hoje nós estamos de pé porque Ele nos concedeu um novo amanhecer. Já é um milagre de agradecer, já é uma forma da gente agradecer ao Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Grata a Deus pela minha rica oportunidade, e a pastora Mayla por me confiar e estar trazendo a palavra do Senhor, porque eu mesmo não sei fazer nada, mas o nosso Deus faz tudo. A gente só tem que ser instrumento e abrir a boca para falar aquilo que Ele nos mandar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora. Irmã Geisa está na sala, poderia estar orando por todos nós, pela presença de Deus, pela pastora, e a pastora Maria José Nilde depois da bênção apostólica. Amém? Irmã Geisa está na sala? Se não puder, a pastora Genesi poderia estar orando? Amém. Vamos orar. Grande Deus, soberano Pai celestial, nós chegamos na tua presença para te agradecer por esse novo dia, essa nova semana que se inicia, Pai. Obrigado pelos louvores que ouvimos, pelo salmo, pela tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos faz lembrar a importância da oração. Nós sabemos que tudo pode ser mudado pela oração. A nossa insistência em pedir e sempre saber que a tua vontade vai ser feita. A tua vontade, Senhor, é o sim, é o não e é o espera. E que nós tenhamos discernimento para saber o tempo de Deus para todas as coisas, mas não desistir de bater na porta, de orar, fazer como aquela viúva fez, Pai. Ela persistiu e ela foi abençoada. Ela teve a resposta ao seu favor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela irmã que trouxe essa palavra, Pai. Ó Deus, usa ela com graça, poder, a unção do teu Espírito. Continua, Senhor, usando a tua filha. Abençoa a sua família, seu ministério. Oramos pela presente de Deus, toda a direção, todas as pessoas que estão envolvidas neste trabalho, Senhor, ó Deus, que é um trabalho material, mas também é espiritual, Pai. Obrigado pela irmã que está conduzindo essa live nesta manhã, ó Deus, abençoa a família dela, guarda, dá o teu livramento todos os dias, todas as pessoas que estão aqui, Pai, irmãos, irmãs, que estão aqui num só propósito, ouvir a tua palavra e também, Pai, buscar força do céu. Nós sabemos que nós não podemos deixar, Senhor amado, as coisas do Senhor em segundo lugar, porque a tua palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Fica conosco, Pai, fica, Senhor amado, ó Deus, em nossos corações, e nos dê um dia de bênção, uma semana de bênção, em nome de Jesus que oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém.
Amém. A bênção apostólica também? Eu vou dar, amada. Que ela pediu. Amém. Coloca as tuas mãos na posição de receber em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Estão todos Amém. abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Obrigada, Bruna, pastora Maia. Deus abençoe sua vida também, sua casa, sua família. Tenha uma semana abençoada. Amém? Ficam com Deus e até amanhã no devocional. Deus abençoe. A paz do Amém. Senhor a todas, irmãs. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Até amanhã, em nome de Glória. Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Obrigada, Bruna.